Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, ao refletirmos sobre a primeira carta de João e o Evangelho de Marcos, somos chamados a mergulhar profundamente no mistério do amor divino. O que é o amor? Como ele se manifesta em nossas vidas? Como podemos viver esse amor de maneira mais plena, não apenas para Deus, mas para todos ao nosso redor? Essas são perguntas que ecoam em nossos corações e mentes, especialmente quando nos deparamos com as palavras poderosas que ouvimos nas Escrituras de hoje. Comecemos com a leitura de João 4,7-10, onde somos lembrados de algo que deve ser a base de nossa fé e prática cristã. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa passagem é um verdadeiro chamado à ação, um convite à vivência do amor genuíno, aquele que vem de Deus e que, por sua vez, nos capacita a amar. O amor que Deus nos oferece não é um amor superficial, passageiro ou condicional. É um amor incondicional, eterno, profundo e transformador. Deus nos amou primeiro, mesmo quando éramos pecadores, mesmo quando ainda estávamos distantes dele. Ele não esperou que fossemos perfeitos para nos amar. Ele nos amou com o amor que se revela na cruz, onde Jesus, o próprio Filho de Deus, se entregou por nós, pagando o preço do nosso pecado. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Este é o amor que somos chamados a viver. Não é um amor que se limita aos nossos sentimentos, mas um amor que se traduz em ações concretas. O amor de Deus nos desafia a olhar além de nossas próprias necessidades e desejos, a ver o outro como um irmão ou irmã, dignos de nosso cuidado, nossa compaixão e nosso serviço. É um amor que nos leva a agir, a dar de nós mesmos, assim como Cristo fez por nós. É um amor sacrificial, que se doa sem esperar nada em troca. Ao ouvirmos essa passagem, podemos pensar: como posso viver esse amor em minha vida cotidiana? Como posso ser mais generoso, mais compassivo, mais dedicado ao próximo? A resposta está na própria natureza de Deus. Ele é amor, e tudo o que ele faz é permeado por esse amor.
O convite que recebemos é viver esse amor em todas as esferas de nossas vidas, no trabalho, na família, na amizade, até mesmo nas situações mais desafiadoras. Esse amor não se mede pela grandeza dos gestos, mas pela sinceridade do coração e pela disposição de servir. Agora, passamos ao Evangelho de Marcos, onde vemos Jesus em ação, praticando o amor de forma tangível e visível. Na passagem de Marcos 6,34-44, temos o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, um momento de profunda revelação do coração de Cristo. Vemos Jesus, ao desembarcar da barca, observando a multidão e sentindo uma grande compaixão por ela, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa imagem das ovelhas perdidas sem um pastor é extremamente significativa. Ela revela a realidade de muitos em nosso mundo, pessoas que buscam sentido, propósito, consolo e paz, mas não sabem onde encontrar. Elas estão famintas, não apenas de comida, mas de amor, de orientação, de um encontro verdadeiro com Deus. Jesus, movido por essa compaixão, começa a ensiná-las, a curar os doentes, a demonstrar que Ele é o pastor que cuida de seu rebanho. Mas a situação se torna mais desafiadora quando os discípulos percebem que a multidão está cansada e sem alimento. Eles sugerem que Jesus os mande embora para que possam comprar comida nas aldeias próximas. Mas Jesus responde: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Essa resposta é surpreendente. Jesus nos desafia a olhar para as necessidades dos outros não com resignação ou distanciamento, mas com um chamado à ação. Ele não pergunta o que temos em excesso, mas nos ensina a dar a partir do que temos, a oferecer o pouco que temos para que Ele o multiplique. Os discípulos, desconcertados, perguntam: como podemos alimentar tanta gente com tão pouco? Só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com autoridade divina, toma o pouco que tem, abençoa, distribui e realiza o milagre. Aqueles 5 pães e 2 peixes se tornam suficientes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Esse milagre é um reflexo do que Deus faz em nossas vidas. Ele pega o pouco que temos, nossos dons, talentos, tempo e recursos, e os multiplica de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Mas para que isso aconteça, precisamos primeiro colocar tudo nas mãos de Deus. Às vezes, pensamos que não temos o suficiente para fazer a diferença, que nossos esforços são pequenos demais para impactar o mundo, mas a lição da multiplicação dos pães e peixes é que, quando entregamos o pouco que temos a Deus, Ele pode fazer maravilhas. Esse milagre também nos ensina sobre a generosidade. Jesus poderia ter alimentado a multidão de muitas formas diferentes, mas Ele escolheu envolver os discípulos e fazer com que eles participassem da missão. Ele nos chama a ser coparticipantes em seu plano de amor, a colaborar com Ele para levar sustento, conforto e esperança aos outros. O amor de Deus é expansivo, e Ele nos chama a ser canais desse amor, estendendo nossas mãos para servir ao próximo. E assim, somos desafiados a olhar para nossa própria vida e perguntar: como posso ser mais generoso? Como posso ser um instrumento do amor de Deus em um mundo que tantas vezes é marcado pela indiferença e pela solidão? Cada um de nós tem algo a oferecer. Às vezes, o que parece ser um pequeno gesto, um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática, pode ser multiplicado por Deus e se tornar um ato de grande impacto. Vamos refletir sobre o que temos em nossas mãos. Talvez não tenhamos muito, mas, como Jesus nos ensina, quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele pode transformar esse pouco em algo grandioso. Talvez seja um talento que podemos oferecer ao próximo, um tempo que podemos dedicar a alguém que precisa de apoio, ou até mesmo um recurso financeiro que podemos compartilhar com os que estão em necessidade. Agora, me permita desafiá-los com uma última reflexão. O que nos impede de viver esse amor? O que nos impede de dar o pouco que temos para multiplicá-lo? Talvez seja o medo de que não teremos o suficiente. Talvez seja a falta de confiança de que nossos pequenos gestos podem fazer diferença. Mas a verdade é que, quando vivemos o amor de Deus, Ele nos supre em todas as nossas necessidades. O amor não é um recurso limitado. Ele é infinito, e quando compartilhado, só cresce e se multiplica. Meus irmãos e irmãs, o chamado de hoje é para que nos tornemos mais como Cristo.
generosos, compassivos e dispostos a dar, mesmo quando sentimos que temos pouco a oferecer. Se fizermos isso, podemos ser instrumentos poderosos do amor de Deus no mundo, e, assim como os pães e os peixes, nosso amor será multiplicado para alimentar aqueles que mais precisam. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por teu amor infinito e generoso, que nos sustenta e nos transforma. Ajuda-nos a viver esse amor em nossas vidas diárias, a sermos generosos, a oferecer o pouco que temos para que tu possas multiplicá-lo. Que possamos ser luz e sal neste mundo, levando tua compaixão e cuidado para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.